Um espaço para falar do que ninguém te contou, mas que toda mulher deveria saber. Aqui tem conversas sinceras sobre menopausa, carreira, corpo, reinvenção e autocuidado. Tem especialistas, escuta e acolhimento. E tem o mais importante, histórias reais de mulheres reais, como eu, como você. Porque amadurecer é uma jornada e ela fica mais leve, mais potente e mais bonita quando é feita entre nós. Boa noite, meninas! Como vocês estão? Boa noite, que bom ver vocês aqui com a gente. Vão chegando, gente, vão puxando a cadeira, como a gente diz, pegando aquele copo d'água, aquele chazinho, para tirar agora esse momento aqui, que é um momento de autocuidado que vocês estão trazendo para a vida de vocês. Vão se acomodando da maneira que vocês podem. Quem quiser pegar um papel e uma caneta, na primeira live, né, doutora? Muitas mulheres anotaram para que depois pudessem relembrar o conteúdo da live, né? Então fiquem bastante à vontade. Eu quero agradecer bastante, né? Nós queremos agradecer em nome da Mellow a presença de cada uma de vocês aqui. Para nós é uma alegria muito grande, é um privilégio ter o tempo de vocês doado para o autocuidado de vocês. E isso é, né, doutora, igual quando a gente está no avião, que você primeiro coloca a máscara em você mesmo para depois você cuidar de alguém. E o que vocês estão fazendo aqui hoje é esse cuidado de vocês para que vocês possam cuidar dos seus depois, não é? Exato, e eu acho que esse cuidado, ele começa no autoconhecimento. Porque se a gente também não sabe aquilo que estamos precisando, como que a gente vai poder buscar? Exato. Então, acho que esse conhecimento que vocês estão buscando pelo fato de estarem aqui com a gente, realmente é o que vai fazer diferença na elaboração de um plano de autocuidado. O que que eu posso fazer por mim? Se a gente sabe para onde a gente está indo, é muito mais fácil de desenhar essa jornada. Sem dúvida, sem dúvida. Então, meninas, me apresentando, talvez tenham pessoas aqui que não me conheçam. Eu vou me apresentar primeiro, depois a doutora Maria Eduarda também. Meu nome é Carla Brandão. Eu sou uma executiva, trabalhei a minha vida inteira, né, em grandes empresas aqui na região de Santa Catarina. E hoje estou empreendendo dentro dos meus negócios. A Mellow é só uma iniciativa das coisas que eu trabalho, mas que eu tenho uma paixão. Ela nasceu justamente do meu processo de transição para a menopausa. Ainda estou nele, né? Com todas as dores e delícias desse processo, mas através dessas dores e delícias é que nasceu esse ambiente para que a gente pudesse conversar mais e trocar mais ideia e que a gente pudesse também ter o devido acompanhamento, entender aquilo que está acontecendo com a gente com uma visão mais atualizada, mais moderna, dentro dessa medicina mais moderna, alinhada a esse novo tempo, porque nós, mulheres modernas, a gente tem um outro estilo de vida hoje, né? Totalmente diferente do que a gente teve com as nossas mães, teve com as nossas avós. Eu sempre falo que a gente com 65, 70 anos, nós ainda seremos muito ativas. E, olha, se nós vamos viver 100 anos, de que maneira a gente vai chegar nesses 100 anos? A gente pode chegar lá toda machucada, né? Remendada. É isso, para não dizer outra, né, um outro nome. Ou a gente pode chegar lá fazendo todo um trabalho preventivo que pode começar hoje, que pode começar quando a gente está ali na casa dos 35, 40, e a gente pode chegar com muito mais qualidade, não é, doutora? Perfeito. Eu sou a Maria Eduarda, eu sou médica ginecologista, e desde 2014, que foi quando eu terminei a minha formação em ginecologia, o meu foco de atualização é a menopausa. Eu sou apaixonada por esse assunto, então eu estou lendo e devorando tudo que eu encontro sobre ele, e posso afirmar para vocês que a gente teve uma mudança enorme de 5 anos para cá em relação ao que é possível de ser feito por essa mulher. Porque, como a Carla já colocou, essa mulher ela é muito diferente de qualquer mulher da mesma idade de toda a história. Essa é uma mulher nova, é uma mulher que a gente até hoje nunca precisou lidar com ela. E é a partir do conhecimento de vocês, quando vocês entram no meu consultório, ou quando a gente conversa em especialistas sobre vocês, que a gente entende que essa mulher ela precisa ser vista e tratada diferente. Porque ela é uma mulher que aos 50 anos ela muitas vezes é mais ativa que a mulher de 30. Às vezes ela está no auge da sua carreira. Em geral, ela está no auge da carreira, né? E da carreira
tanto da parte de carreira profissional, mas também do auge da vida social, do auge da vida com o marido, porque os filhos já estão um pouquinho maiores, já tem mais liberdade, tem liberdade econômica, então ela é uma mulher completamente diferente da mulher de 50 anos de 1990. Exato. E isso a gente precisa enxergar essa mulher dessa forma. Verdade. Meninas, então aproveita, coloca aqui no chat, vocês que estão chegando agora, se isso faz sentido para vocês, se vocês se veem refletidas nisso, se vocês são empreendedoras, comenta com a gente o que que vocês fazem, né? Se você é uma mulher que cuida do lar, se você tem um negócio, se você trabalha fora, para a gente entender um pouquinho mais de vocês também e a gente poder ir também direcionando aqui o conteúdo de acordo com as necessidades do nosso público, tá? Eu estimulo vocês a continuarem a colocarem as perguntas que vocês têm enquanto a doutora está falando, enquanto a gente está conversando aqui, vão colocando no chat, porque assim como a gente fez lá na primeira live, a gente vai depois juntando essas perguntas e tentando responder todas na medida do possível. Então, a gente vai trocar aqui uma ideia na casa de 40 minutos, depois a gente tem uns 20 minutos finais aí para responder as possíveis dúvidas que ficarem. Não vai ser uma palestra, é uma troca de ideia, vida real aqui, tá? Então, estimulo vocês a participarem para que a gente possa ter também a interação de vocês e conseguir se conectar com as necessidades que vocês têm aí, tá certo? Trazer respostas que vocês estão procurando. Justo. É isso aí, para sair daqui já com coisas para aplicar amanhã, para mudar a vida amanhã, né, doutora? Práticas, com Isso certeza. aí. Gente, vamos começar aqui então, doutora, o conteúdo. Por que que ninguém preparou a gente para a menopausa? Preparam a gente para a menarca, a primeira menstruação, é aquele evento, aquele fato, ganha flor e tudo, né? Depois vem o casamento, daí vem o parto, daí vem a amamentação. E na menopausa, ó, silêncio, ninguém fala nada, né? E só quando a gente começa a conversar com as mulheres que elas falam assim, meu Deus, eu também estou com esse problema. Eu também estou vivendo isso. Meu, passei por isso, quase morri. Né? Por que que tem esse silêncio ao redor da menopausa e que a gente não se prepara para ela? É o famoso tabu. É um tabu falar sobre envelhecimento e especialmente envelhecimento feminino. Porque durante muito tempo a mulher ideal, ela foi vista como uma mulher que não envelhece. Quando a gente sabe que bom que a gente envelhece. Se der tudo certo, a gente vai passar por lá, né? E a gente tem que envelhecer, isso é ótimo, não é uma coisa ruim. Agora o que a gente sabe é que a gente pode escolher como a gente vai fazer isso, só que durante muito tempo não era visto dessa forma. A idealização da mulher jogou a menopausa para escanteio, porque a mulher que falava sobre isso, ela estava se expondo ao processo de envelhecimento. Ela estava assumindo publicamente que estava inutilizada, que ela, a partir daquele momento, não era mais jovem. E isso gerava, naquele momento, um debate que a sociedade não estava preparada. E hoje, com esse empoderamento da mulher, agora essa mulher ela tem um espaço para poder comunicar esses sintomas e esperar essas respostas. Então, isso mudou completamente de 20 anos para cá. É uma mulher que ela quer conversar sobre isso. Legal. Antes era uma mulher que queria esconder isso, e hoje é uma mulher que quer falar sobre isso. Legal. Bacana. O pessoal está dizendo ali no chat que está amando conhecer um pouco mais sobre o assunto, começando agora, tem gente começando agora no climatério. Se você está começando agora com os sintomas do climatério, agora é justamente a hora de você trabalhar na prevenção, para que você consiga chegar lá, né, doutora? Mais preparada, para que você não chegue lá toda estraçalhada no momento que, né, você vai entrar realmente na menopausa, né? A gente tem que entender que o nosso corpo é uma máquina. E essa máquina, ela vai funcionar dependendo da nossa alimentação, da nossa atividade física e do nosso metabolismo. Quando a gente tem 20 anos, o nosso metabolismo, ele vai arranjando caminhos aleatórios para poder tapar os buracos que a gente deixa. Come mal, não estou me exercitando, o metabolismo vai dando conta, vai se ajeitando dentro daquele contexto. Chega uma hora que o metabolismo, cara, se o terreno biológico que eu não preparei ou que eu preparei para esse momento, é a hora que o corpo cobra. Entendi. É especialmente depois dos 35, 40 anos que esse processo começa a aparecer. E por isso que é tão importante as escolhas do estilo de vida desde sempre. Né? A gente fala muito sobre a 40 a mais, mas a verdade é que qualquer mulher devia se preparar para o seu climatério. Que interessante. Bacana. Vamos entender, então, agora o que acontece no corpo quando a gente entra na menopausa. Então, vamos começar aqui pelo começo.
Quanto tempo dura a menopausa? Quais são os efeitos que a gente sente diretamente no nosso corpo e por que que essas coisas acontecem? Vamos lá. Primeiro conceito que eu acho essencial é menopausa é uma data. Menopausa é a data da última menstruação. Assim como a gente tem a data da primeira menstruação, a gente tem a data da última menstruação. Então, aquele momento é apenas uma foto, sendo que a gente tem que avaliar todo esse processo que aconteceu antes e depois. Os maiores sintomas começam 10 anos antes desse momento e eles perduram por até 7 a 10 anos depois. Tem mulher que vai ter sintoma por 15 anos depois da menopausa? Tem. É exceção à regra. O mais comum é que esses sintomas eles perdurem por volta de 7 a 10 anos, especialmente os sintomas que a gente chama de vasomotores. Outros sintomas, eles podem perdurar por muito mais tempo. Entendi. Tá? E a menopausa significa que o organismo deixou de produzir um hormônio chamado estradiol, também progesterona e uma queda na produção de outros hormônios. Então, a menopausa é o fim do período reprodutivo e, com isso, a parada de produção hormonal. Aham. E você comentou aqui, doutora, sobre os sintomas vasomotores, né? Mas quais são os sintomas mais comuns de uma mulher menopausada? Se a gente for considerar menopausa, que é de fato ela depois de parar de menstruar, os sintomas vasomotores são os mais frequentes. É como se a gente quebrasse o termostato. Mas que são os sintomas vasomotores para nós que somos leigas? Isso, é como se a gente quebrasse o nosso termostato. Estou nesse ambiente lendo a temperatura desse ambiente, correto? Então, eu estou me vestindo adequadamente, o meu corpo vai produzir suor conforme o ambiente. Quando eu entro na menopausa, é como se isso quebrasse. Então, de repente, eu estou aqui e o meu corpo faz uma leitura errada. E a minha temperatura corporal sobe, mas esse estímulo ambiental não aconteceu. Então, é como se é como se eu entrasse num lugar muito frio e eu precisasse ter calor. Só que eu não entrei num lugar muito frio. Então, o que que acontece? Só vem calor. Entendi. Então, o que que a gente sente? Aumento de temperatura, especialmente nessa região, um calor que vem sozinho, de repente, e que pode ou não ser associado a uma sudorese, a suor. Muitas mulheres reclamam do suor, não reclamam do calorão. Não percebem o calorão, mas têm a sudorese. Então, são os dois principais sintomas que a gente vê. E a sudorese pode acontecer, inclusive, noturna, né? Não só durante o dia, bem comum à noite, né? Muito comum. E muitas mulheres não acordam pelo fogacho. Elas já acordam suadas. Então, elas falam, não, não tem no calorão. Mas acordaram suadas. Então, elas tiveram, mas não sentiram. Justo. Que bom, bacana. Falar um pouco também da história do peso, doutora. Quando a gente entra na menopausa, tem essa oscilação do peso. Explica por que que a gente retém mais gordura aqui na região do quadril, na região da barriga, né? Comenta um pouco sobre isso, por favor. Então, isso acontece por alguns motivos. A queda desse hormônio chamado estradiol, ele vai levar a como se o organismo precisasse se adaptar de novo. Então, vocês imaginam um corpo que está acostumado há 30 anos receber constantemente aquele hormônio. Ele está em equilíbrio, está tudo certo. De repente, alguém vai e tira esse hormônio. O corpo fala o seguinte, não, deixa eu me adaptar. Como que ele vai fazer essa adaptação? Ele vai reduzir o metabolismo e começar a armazenar energia de outra forma, como gordura abdominal. Então, a gordura abdominal ela é uma forma que o organismo tem de tentar gerenciar a falta do hormônio. E aí ele armazena energia em forma de gordura, que não é mais interessante para a nossa espécie em 2025. Sim, exato. Foi interessante, talvez, há 100, 200 anos atrás. Isso. Né? E tanto que lá no Congresso nos Estados Unidos eles até usam uma expressão que é a menobelly, que é a barriga da menopausa. A mulher, ela fica com um corpo diferente. Uma mulher que teve cintura, por exemplo, ela deixa de ter cintura, ela começa a ser mais quadrada. Porque a gordura, ela fica inteira. Eu tenho bioimpedância no consultório. E aí eu faço essa avaliação da mulher. É clássico. Braço, gordura normal. Perna, gordura abdominal, normal. Toda a gordura localizada em abdômen e gordura visceral, que é a gordura mais perigosa. E isso também acontece porque a mulher passa a ter um metabolismo do açúcar pior. E aí, o que a gente normalmente faz? Vai tentando reduzir a alimentação, e isso não necessariamente é bom. O corpo começa a sentir cada vez, então eu tenho que ter uma reserva energética maior, porque eu estou passando fome. Isso. E aí, com isso, ele faz o quê? Armazena mais gordura. Então, a gente, quando percebe que a gente começou a ganhar mais barriga, ganhar mais quadril, o que que a gente faz? Vai lá e, controla a alimentação. Fecha a boca, come cada vez menos. E aí, então, o processo deveria ser
comer a quantidade correta com nutrientes. Os nutrientes corretos, Isso. especialmente proteína. Aham. E assim, ó, monotonia alimentar, gente, é a pior coisa que existe para essa fase, porque, né, eu não sei, doutora, me corrija, mas o nosso corpo precisa de mais de 40 nutrientes diferentes por dia. E quando a gente faz dieta, a gente faz o quê? Vai lá e come só frango com batata doce. Todo dia a mesma coisa. Ovo, ovo, ovo. Então, uma mulher nessa transição para menopausa, ela precisa comer coisas diferentes todos os dias. A monotonia alimentar é a pior coisa que pode existir para nós. A gente perdeu um pouco dessa questão instintiva com o passar do tempo. Mas se a gente for parar para pensar na natureza, os alimentos, eles são oferecidos de maneira sazonal. Então, a gente sempre se alimentou de maneira sazonal. A gente hoje tem disponibilidade dos alimentos o ano inteiro. Mas isso durante muito tempo não foi assim. É assim. E o nosso corpo, ele precisa desses múltiplos estímulos. Comer sempre a mesma coisa, como tu falou, essa monotonia alimentar, ela gera uma piora nutricional e metabólica. Aham. Então, quanto mais variada for a alimentação, também é muito melhor para essa fase de menopausa. Entendi. Antes da gente ir para a parte um pouco mais técnica em relação a hormônios, queria, doutora, que você trouxesse para nós informações a respeito da retenção de líquido e da importância da hidratação, porque eu tenho percebido muito, né? Eu sou uma pessoa que retenho muito líquido e mesmo assim eu me mantenho muito hidratada e cada vez mais eu sinto mais necessidade de me hidratar. Eu ando sempre com uma garrafa, né? Então, qual é essa importância da hidratação agora para essa fase? Essencial. Se a gente não tomar líquido, o que que o organismo vai entender? Que ele precisa reter para compensar a nossa falta de ingesta. Então, quanto mais líquido nós tomarmos, melhor e menor a nossa retenção hídrica. Mas aí também entra a importância da alimentação, porque se eu comer muito sal, e aí tem um estudo bem legal que mostra isso, que o consumo exagerado de sal, e nós brasileiros somos campeões no consumo de sal, né? Então, o consumo exagerado de sal, ele vai aumentar muito a retenção de líquido. E aí a gente pensa, mas eu não coloco muito sal na comida. Mas que temperos você usa? Da onde vem esse alimento? Não é só o sal que a gente está colocando diretamente na comida, e sim tudo aquilo que tem sal, até do próprio ultraprocessado, enfim, de outros alimentos. Justo. E, doutora, qual que é a quantidade ideal de água, né? Como que as mulheres que estão aqui na live hoje, elas conseguem fazer um cálculo de quanto que elas têm que tomar de água por dia? Elas vão calcular de 0,4 a 0,6 por quilo de peso, tá? Aí vamos fazer uma conta, por exemplo, 60 quilos, né? 60, me ajuda aí. Dá de 2.400, 3.600. de 2.400 a 3.600. Isso. Essa é a média que ela precisa ingerir. Tem mulheres que com 2.400 vão ficar legal, tem mulheres que vão precisar ingerir um pouco mais, mas o mínimo recomendado seria o 0,4. Entendi. Legal. Eu já estava tomando errado, estava fazendo 0,35, vai ver que mudou aí. 0,4 a 0,6. Tu vê que 0,6 é lá em cima, né? É muito, Bastante. é bastante. Tentar tomar isso por dia, a gente vê o quanto é difícil. É verdade. Agora vamos aqui para o bloco 2, hormônios. O que que a ciência já sabe, doutora, sobre hormônios e quais são as atualizações da terapia de reposição hormonal? Então, acho que a primeira coisa que é importante de frisar é que isso mudou completamente nos últimos anos, porque a gente teve um estudo em 2001 chamado WHI, que ele foi um estudo que demonizou o hormônio, tanto para os médicos, e por isso que a gente vê uma dificuldade na atualização dos médicos, como para as pacientes, especialmente nos Estados Unidos. Foi um estudo norte-americano, e esse estudo teve evidências científicas muito ruins em relação à terapia hormonal. Ponto. Hoje, agora 2025, caiu o Black Box na FDA. O que é o Black Box? É um aviso dizendo o seguinte: este medicamento é potencialmente perigoso. E isso a gente tinha dentro dos Estados Unidos para todos os hormônios. Por que que isso caiu? Porque se viu que o estudo realizado naquela época, ele tinha tanto erro. Eles escolheram as pacientes erradas, o hormônio errado, o tempo errado, e isso é o problema. Então, a gente hoje entende que existe uma coisa chamada janela de oportunidade. O que que é a janela de oportunidade? É o momento correto para se entrar com o hormônio. Como eu falei para vocês antes, quando o hormônio cai, o meu organismo, a ideia dele, o que que é? Sobreviver. Eu vou criar mecanismos para sobreviver sem hormônio. Vou sofrer um pouco? Vou, é o que a gente sente. Mas vou sobreviver. E depois desses mecanismos feitos, se eu entrar com hormônio, meu corpo não sabe mais lidar com eles. E é isso que é a janela de oportunidade, é o tempo correto para se entrar com hormônio. Por isso que,
Quando as mulheres me perguntam, em que momento eu devo usar hormônio? No começo, na hora que começarem os sintomas, a gente já tem que começar a avaliar. Eventualmente até na perimenopausa, que é Eventualmente. antes da menopausa. Exatamente. E hoje, o que que nós temos no mercado? Nós temos hormônios bioidênticos, Isso é bom. iguais ao que nós produzimos. Durante algum tempo surgiu um certo conflito quando a gente falava em hormônio bioidêntico, porque as pessoas associavam a hormônios manipulados, a hormônios e hormônios que não se entendia muito bem. O que que é o hormônio bioidêntico? É um hormônio que biologicamente ele é igual ao que a gente produz. Então, ele é um hormônio igualzinho ao nosso. Claro que ele é produzido no laboratório. Então, por definição, ele é sintético, tá? E durante algum tempo também se imaginava que, então só hormônio manipulado serve. Não! Nós temos excelentes hormônios bioidênticos produzidos pela indústria farmacêutica e comprados em farmácia. E como que eu vou saber qual que é para mim? Aí a gente vai precisar personalizar e entender caso a caso. Mas esses hormônios mudaram completamente o jogo da terapia hormonal. Porque a partir deles a gente viu que os riscos que a gente tinha visto lá atrás não eram riscos reais. Bacana. Doutora, explica para nós por que que tantas mulheres têm na cabeça esse mito de que hormônio dá câncer. Um dos motivos são esses hormônios antigos. Imaginem que a gente usava hormônio equino conjugado, era um hormônio de égua prenha, tá? Então a gente pegava o hormônio de uma égua e a gente colocava na mulher. Imagina a reação. Como que o meu corpo vai processar um hormônio que ele desconhece a maior quantidade de componentes? Imagina como é que ficava esse fígado. Imagina os níveis hormonais que isso chegava. Um outro detalhe é que a gente usava esses hormônios por via oral. Então, nós usávamos hormônios sintéticos, completamente diferentes do produzidos pelo nosso corpo, pela via oral. E em doses, normalmente, muito acima do que a gente precisa. E aí, naquela época, a gente teve evidência de que sim, hormônio podia aumentar o risco de câncer, tá? Mas isso é outra coisa. Quando a gente usa hormônio bioidêntico, não é que a gente não vai ter câncer de mama, por exemplo, que é o que a gente tem mais medo e é o com a maior incidência nas mulheres. Mas o nosso risco é o mesmo que de alguém que não usa hormônio pelo simples fato de que nós somos mulheres. Bacana. E tem uma outra pergunta que também chega de vez em quando, é assim, mas eu não vou tomar hormônios porque hormônios engordam. É o contrário. É? O hormônio bem feito, ele vai ajudar o metabolismo a voltar a funcionar. Então, eu sempre falo, o hormônio não emagrece nem engorda. O hormônio te ajuda o teu organismo a responder o que faz. Se eu comer bem e se eu fizer exercício, o hormônio vai ajudar com que isso faça o efeito desejado. Se eu não comer bem e não me exercitar, o hormônio, infelizmente, não é milagroso. Seria ótimo se ele fosse, né? Então, é assim, o estilo de vida é como um pilar clínico mesmo, porque ele vai ajudar muito você no teu processo, junto com os hormônios, junto com tudo, todo o resto que você vai fazer, né? Mas nunca é uma coisa só, né? E outra coisa que eu acho muito importante é frisar que quando que o hormônio aumenta a retenção de líquido? Quando ele está em dose exagerada. Essa semana eu peguei no consultório uma paciente usando uma dose que não é que a dose era exagerada para todo mundo, mas para ela era. Então, os níveis hormonais dela estavam muito acima. Aí é claro que eu vou reter líquido. Então, esse tipo de ajuste fino precisa ser feito. Porque acontecia muito no passado de as mulheres começarem hormônio na hora errada, não terem o efeito esperado, terem efeitos colaterais e aí falarem, nunca mais vou usar isso. E aí hoje a gente sabe que não, calma, é ajuste fino. Justo. E, doutora, quem pode se beneficiar dos hormônios? De uma terapia de reposição hormonal? Hoje, todo mundo que não tem contraindicação. E qual seria uma contraindicação, então? Hoje, a nossa principal contraindicação são mulheres que já tiveram câncer de mama, tá? Um fato bem importante, história familiar de câncer de mama. Então, a minha mãe teve. Isso não contraindica que aquela mulher use, tá? A única é se ela já teve câncer de mama. Outras, um sangramento de origem desconhecida, algumas alterações de fígado, algumas doenças neurológicas, mas são coisas muito pontuais. A mais comum é por câncer de mama. Entendi. Legal. As meninas estão colocando aqui as perguntas, a gente está vendo que vocês estão mandando. Podem trazer aqui as dúvidas que a gente já vai chegar na parte das respostas, tá? Muito legal. E, doutora, comenta com a gente também quais são as alternativas, porventura, para essa mulher que ela não pode fazer uso da teoria da terapia de reposição hormonal.
Então, hoje nós temos excelentes resultados com a suplementação. Uhum. Então, claro, a ideia do pilar do estilo de vida é básico. Mas, além disso, nós podemos usar alguns suplementos. Suplementos como simicifuga, magnésio, inositol, ômega, coenzima Q10, ajudam muito a gente ter bons resultados. E a gente está aguardando aqui no Brasil a aprovação da primeira medicação não hormonal para calorão. A gente está aguardando há 2 anos. A qualquer momento ela vai chegar. Uhum. E isso também vai revolucionar a terapia hormonal numa segunda onda. Entendi. Legal. Bacana. E o que você pode fazer agora, então, né? Vamos entrar aqui, doutora. Se você pudesse orientar todas essas mulheres que estão aqui com a gente hoje sobre o que elas podem fazer a partir de amanhã, né? Saindo aqui dessa live, o que você diria? Eu acho que estilo de vida, a gente tem que entender que ele é uma responsabilidade. Eu falo que é igual pagar boleto. Já não quer, mas se tu não pagar, Uhum. vai se complicar. Uhum. Então, se a gente faz uma alimentação adequada, atividade física, higiene do sono, que se fala tão pouco sobre isso, tão importante, não usar o celular uma hora antes de dormir, cuidar à noite, fazer alguns exercícios que nos acalmam, tomar um chá, respiração. Se a gente fizer isso, metade do caminho está pronto. Uhum. E outra coisa, se eu puder dar um conselho para vocês, procurem ajuda o quanto antes. Não deixem os sintomas piorarem. Isso é uma pergunta que as pacientes fazem muito no consultório. Agora que eu comecei a ter calorão, eu vim aqui. Aí eu falo para elas, tu tinha que ter vindo há 10 anos atrás. Porque os sintomas dessa oscilação começaram lá atrás. Como é que tá teu sono? Sempre foi ruim. Uhum. Puxa, então se a gente soubesse disso, a gente já tinha começado a tratar o sono, já tinha ajustado esse terreno para entrar nessa menopausa de maneira muito mais leve. Justo. E a gente confunde muito as coisas, tá, meninas? Isso é uma coisa que eu mesma vivi. Às vezes a gente, né, tem uma vida corrida e tudo, aí você já não tá dormindo bem. Daí você diz assim, não, mas é porque eu tô trabalhando muito. Às vezes você tá com algum problema, o filho doente e tal, e você coloca a culpa nesse negócio, mas quando você vai ver, você tá com vários sintomas, outros que não estão ligados com aquilo e que você deixou de tratar. Então, a menopausa, ela tem mais de 60 sintomas? Agora tem 102 ou 105. Então, é muita coisa, né? São muitos sintomas. Então, se tu puderes trazer aqui os sintomas mais clássicos, assim, para essas mulheres ficarem mais atentas. Sintomas clássicos para começar a perceber: alteração de humor, irritabilidade, impulsividade que surge do nada, uma certa tristeza, uma sensação de menos-valia. Será que o que eu estou fazendo das minhas escolhas está certo? Isso é muito comum, tá? E geralmente eles precedem os outros sintomas. Essa deterioração da saúde emocional. Exato. Tá? Então, como se fosse uma TPM que não vai embora, uma angústia. Isso é muito comum. Outro sintoma muito comum é a alteração de sono. Uhum. Então, o sono que fica mais leve, parece que não consegue mais aprofundar, não consegue descansar. Outro sintoma clássico é cansaço. Há 2 anos atrás eu fazia tudo e não me sentia cansada. Hoje eu me sinto cansada. Acorda morta. Eu falo com algumas mulheres aqui na comunidade, ai meu Deus, eu tenho acordado tão cansada. Menina, eu preciso descansar, eu preciso de férias, estou cansada, cansada. Toda vez eu falo com a pessoa diz, eu estou muito cansada. E isso é desproporcional ao que ela faz. Uhum. Então, é uma mulher que sempre rendeu e, de repente, ela não consegue mais manter aquele ritmo. E a Isso é história outro sinal. A história do sono, doutora, me permita voltar, porque às vezes tem mulheres que têm dificuldade para pegar no sono, mas tem mulheres que elas acordam de noite e não conseguem dormir mais também. Outro problemão. Mas isso já é um sintoma um pouco mais tardio. Então, se a gente dividir, a gente vai ter esses sintomas que eu falei: humor, sono e cansaço, eles vêm primeiro. Depois eu começo a ter despertar noturno, eu posso acordar eventualmente com suor, Uhum. tá? Posso começar a ter desconforto na hora da relação, redução da libido. Tudo isso pode começar a ficar mais acentuado. E aí depois eu começo a ter calorão o tempo todo, secura vaginal mais importante, o cansaço vai piorando, e isso é um sintoma um pouco mais tardio. Uhum. E o escape de xixi vem quando? O escape de xixi, em geral, começa no meio. No meio. No meio. Uhum. Porque a gente começa a ter perda de hormônio na região vaginal. Uhum. Ele começa junto com um certo desconforto para ter relação, que aí às vezes a mulher fala assim, a minha libido tá horrível. Uhum. Aí tu pergunta, como é que tá na hora da relação? Não tá mais a mesma coisa. Será que é a libido que tá ruim?
Ou será que é o desconforto que leva o teu cérebro a falar, para que fazer isso? Aham, Para que fazer uma coisa que é ruim? aham. Então, a gente tem que diferenciar isso também. E, doutora, fala um pouco mais da libido, né? Porque eu acho que isso deve ser uma grande queixa da atualidade. É a minha última pergunta da anamnese, que eu sei que ali sempre vem uma conversa. Porque, assim, é muito comum, até porque a gente é uma sociedade que está cansada. E para a gente ter libido, nós mulheres, eu sempre falo que a libido feminina, ela é uma cabine de avião. Uhum. Então, existem muitos botões que precisam estar alinhados, junto com os astros, para que a gente tenha desejo sexual espontâneo. Que é diferente do homem, que é um interruptor simples, on-off. Aham. Então, para o homem, muitas vezes ele não consegue entender a complexidade da libido feminina. E o cansaço tem uma influência direta na libido. Aham. Então, às vezes a gente pega uma mulher que ela fala, a queixa dela é falta de libido, mas na verdade ela tem cansaço. A gente resolve o cansaço, ela fala, agora minha libido melhorou. Aham. Claro, existem deficiências hormonais que levam à perda da libido, existem. Mas hoje, posso dizer para vocês que a maior parte das mulheres que eu atendo, elas têm mais problema com o cansaço do que com a libido em si. Uhum. Interessante, né? E, doutora, agora, né, que a gente está falando mais sobre esse assunto, porque até então, para algumas mulheres ainda é um tabu, né? Tem mulheres que dizem assim, não, eu tô na menopausa, mas eu não vou falar pro meu marido, só que não, né? Talvez ele vá perceber, né? Quando ela acordar encharcada do lado dele. Isso. Né? E eu queria explorar um pouco essa questão de que a gente deveria falar mais sobre isso, e de como a gente circula nos nossos relacionamentos, no ambiente de trabalho, na nossa rede de apoio, com a nossa família, com filhos, como falar sobre isso e trazer isso para ser um assunto da família, porque a família ela vai te ajudar muito nesse processo de transição. Com certeza. Mas é o que tu falou lá no começo. Se a gente chega para os nossos filhos e conta para eles que a gente está grávida e explica todo esse contexto do que vai acontecer, por que que a gente não tem a mesma liberdade de falar sobre menopausa? Isso. Por que que a gente não pode chegar e falar, olha, estou vivendo uma fase diferente, o meu corpo está começando a mudar Uhum. e eu vou precisar do apoio de vocês. Vamos criar alguns sinais de quando eu entender que eu não estou legal, que eu possa falar para vocês, hoje não. E Isso. vocês respeitem o meu limite. Aham. E vocês me deem o apoio necessário. Isso. E isso é necessário autoconhecimento. Porque como que a mulher vai poder dizer para o outro se ela está irritada, se ela não se percebe irritada? Isso. Então, essa jornada começa na sua percepção. Né? É nesse julgamento de como eu estou que eu posso falar para o outro. Hoje o meu limite está aqui, ó. Aham. Não me testa. Aham. Né? De você se perceber, e se conseguir se comunicar, porque às vezes, né, a gente vai e faz igual o elefante na loja de cristais, né? E quebra, Exato. e quebra com tudo. E sendo que se a gente pudesse ter mostrado isso 10 minutos atrás, falado, olha, hoje não tá legal, eu tô sentindo, acho que os meus hormônios estão desregulados, eu tô precisando de apoio e carinho. Isso. Às vezes é só a gente colocar isso na mesa, É. que o que o outro nos devolve já nos ajuda É. a se acalmar. E a questão de dividir as responsabilidades, né? Não de dividir o peso das coisas, mas às vezes é só um processo de falar, de você chegar para o teu companheiro e dizer assim, hoje eu quero falar, mas eu só quero que você me ouça, eu não quero que você resolva nada, porque homem, ele é assim, né? Ele dá de cara com alguma situação e ele já pensa numa solução, ele já quer resolver o problema para ti. E às vezes você não quer que ninguém resolva o Já problema quer para ter o você. problema. E se vê o teu problema ali pequenininho, mas é teu. Isso, te ouvir e tal, né? De você ser escutada de fato, né? E os filhos, a mesma coisa. Às vezes a gente duvida da maturidade deles para algumas coisas, mas eles têm entendimento. Aham, E eles têm muito mais empatia do que a gente imagina. aham. E quando a gente vai lá e explode com um filho, a gente está afastando. Mas quando eu aviso ele, hoje eu não tô legal. Se eu explodir contigo é porque eu não tô legal. O próprio filho Já vai vai agir ter compaixão. diferente. Então, é muito importante a gente explicar isso para as pessoas que estão convivendo com a gente. Muito importante. Legal. Bacana. Ó, gente, a partir de hoje a gente põe toda a culpa na menopausa, tá? Não, isso é a parte boa, né? Essa é a parte boa, a gente Não, pode, isso né? tem que valer de alguma coisa, né? Porque não é possível. Legal. Ô, doutora, e comenta uma coisa com a gente também aqui em relação a essa questão do que chega um determinado momento na vida que a gente começa a se questionar, né? Poxa,
será que é isso que eu queria para mim? Será que é isso que eu queria fazer para minha carreira? Ai, será que esse relacionamento tá legal? Ai, aquela amizade que você começa a questionar. Isso é também comum, é parte desse processo todo? Extremamente comum, tá? Por quê? O nosso cérebro, ele vai começar a se adaptar. Tem a Lisa Mosconi, que é a nossa deusa, que é Exato. uma pesquisadora que ela só pesquisa cérebro na menopausa. Ela coloca que a menopausa é um problema do ovário, mas que os sintomas, eles são cerebrais. Então, quem está mudando nessa fase, de fato, é o nosso cérebro. E essas conexões novas que esse cérebro está fazendo fazem a gente questionar o nosso lugar no mundo. Será que esse lugar onde eu estou agora fui eu que escolhi? Ou será que é onde eu fui me encaixando para caber ao longo da minha vida? Porque a gente, como mulher, a gente vai tentando se encaixar nos padrões que esperam da gente, como mulher, como mãe, como profissional. E aí, nessa hora, é a hora que o nosso cérebro, ele refina as conexões. Tanto que no próprio livro, ela dá, a Lisa Mosconi, para quem não sabe, tem um livro sensacional chamado Cérebro na Menopausa. E ela dá esse exemplo que eu acho incrível. Quem que é a mulher, quem que é a pessoa mais sábia de uma tribo? É a anciã. Por quê? Porque essas conexões que se desenvolvem, elas geram muita empatia, mas é uma empatia diferente daquilo que sempre teve, porque é uma empatia por si. Certo. É uma empatia de autocuidado. Então, essas reflexões que vêm nessa fase, elas precisam ser abraçadas também, porque elas estão nos apontando um caminho que é importante a gente olhar. A gente se coloca nesse caminho que você precisa fazer alguma coisa. Senão você não cabe mais naquele lugar, né? Aquele lugar fica insuportável, né? E esse lugar pode ser um lugar físico, mas pode ser um relacionamento, pode ser uma amizade, né? Pode ser um meio familiar. Muito legal. Que bom. Vamos lá então, Andressa, para as nossas perguntas? Vai preparando as perguntas aí, doutor. E agora a gente vai falar dos presentes, né, para vocês que estão aqui na live. Então, nós preparamos 2 presentes novamente para vocês, que é o e-book de Menopausa Sem Medo, inspirado no livro da Tanzen Fadal, How to Menopause. Para quem não sabe, a Tanzen Fadal, ela é uma jornalista americana que ela deixou a carreira dela para advogar em torno da menopausa. Então, ela é ali do grupo da Lisa Mosconi, da Oprah, dessas americanas que estão aí levando o nome da menopausa e conseguindo estudos, conseguindo verbas para poder fazer mais estudos sobre a menopausa. Então, eu recomendo que vocês, depois a gente está mandando aqui já por e-mail para vocês. Para quem está na comunidade da Melo, já vai aparecer lá também o link para que vocês possam baixar, né, o e-book bem certinho. E é isso, né? A menopausa ela está sendo colocada na mesa. E as mulheres, especialmente as mulheres com conhecimento, mulheres importantes nos meios de comunicação, elas estão trazendo informação, elas estão tentando levar para a população, porque elas estão vendo a diferença que faz na vida delas, entender esse processo e se apoderar do caminho. Isso. Não deixar que o outro, porque isso era uma coisa que eu tinha que ter falado antes e eu esqueci, não aceitem alguém dizer para vocês que os exames estão normais. Por favor. Exame para ver menopausa é um exame extremamente específico que em 99% das vezes não foi feito. Quando a gente faz exames gerais hormonais, muitas vezes eles estão falsamente bons. Então não aceitem, os teus exames estão bons, tu não está passando por esse processo. Se você não está se sentindo legal, se você sente que o teu corpo está mudando, que a tua cabeça está mudando, busca outra opinião. 2, 3, 4, até que alguém consiga entender o que o teu corpo está passando. E infelizmente, tá, meninas? Isso eu até li no livro da Tanzen Fadal, que aconteceu com ela. Ela conta toda a história da jornada dela da menopausa. Estima-se que uma mulher ela passa entre 7 e 8 especialistas para conseguir o diagnóstico correto da menopausa dela, que é um pecado. Então, vocês não devem se conformar quando dizem assim, poxa, tá tudo certo com os seus hormônios, tá tudo certo com a tua saúde e você sabe que você não está bem. Que você Eu não acho que vai essa fazer. frase que tu falou, não se conformem. Isso. Não aceitem ouvir de alguém que vocês estão bem quando vocês não estão se sentindo bem. A gente se afastou do principal critério de Hipócrates na medicina, que é a clínica é soberana. O que vocês me contam, o que as pacientes me contam, é mais importante do que os exames me mostram. Então, tenham isso em mente, que isso é importante.
Não deixem, não se afastem do diagnóstico, Uhum. porque vocês estão ouvindo que está tudo bem. Até por isso que a gente fez o teste. Aham, exato. Esse teste eu tentei fazer para vocês de uma forma onde eu dividi os principais sintomas de menopausa para que vocês saibam por onde começar. Qual é o ponto mais evidente que mais está atrapalhando no dia a dia de vocês e como tratar, como começar a tratar esse ponto específico. Então, esse teste também é um presente da Isso. Melo para vocês. Também acho que vai estar no grupo, Também a vai gente estar na vai enviar, comunidade, por no e-mail. e-mail. Uhum. Então, esse é um teste muito legal para vocês começarem a abrir a cabeça de por onde tratar. Isso. Então, são caminhos, né? Hoje a gente falou aqui de várias dicas, vocês já podem incorporar no dia a dia de vocês. O teste também vai ajudar vocês a entender onde que vocês estão e ajudar vocês a conversar com o especialista que está ajudando vocês. O e-book traz mais conhecimento também, porque ele fala de diversos aspectos ali dessa transição. Se vocês forem lá no Linktree da Melo, também lá no Instagram, a gente tem outros materiais lá. Se vocês olharem também o nosso canal no YouTube, a gente tem alguns podcasts lá, que eles só existem em inglês, mas que a gente fez a tradução, colocou legenda para que vocês possam ter acesso a esse conhecimento. A maior base de conhecimento do mundo está em inglês, então a gente tem essa preocupação também de trazer esse conhecimento curado para vocês. Está lá no nosso canal do YouTube, inclusive um podcast da Tanzen Fadal, e outro podcast da Dr. Moscone, que é incrível, eu recomendo que vocês vejam. Elas trazem muitos caminhos para vocês seguirem, assim como a gente está trazendo aqui. E como a gente sempre fala, isso é para vocês. A Melo, ela só faz sentido se a gente for uma comunidade de mulheres. Isso. Então, nos falem o que vocês estão precisando. Nos coloquem as dúvidas de vocês para que a gente possa orientar o nosso conteúdo para, de fato, ajudar vocês. Que esse é o nosso objetivo. Isso. A Melo nasceu disso, nasceu dessa vontade de fazer com que outras milhares de mulheres não precisassem passar por esse processo sozinhas e sem diagnóstico. Porque eu vivi muito esse processo de não saber o que estava acontecendo comigo, até achando que eu estava enlouquecendo, que eu não estava bem. E a gente não tem estatística brasileira, mas a gente tem estatística americana que grande parte dessas mulheres vão para o antidepressivo. Ah, sim. Porque ninguém está enxergando aí o que se coloca. Aham. Se coloca na caixinha da depressão. Isso. E aí esse Político. Isso. E aí se afasta mais ainda do diagnóstico. Uhum. Então, por isso que eu falo, não se conforme. Poxa, mas eu nunca fui assim, eu nunca tive um episódio de nada disso. Então, vamos procurar ajuda, porque vale a pena. Uhum. Né? Voltar a se conectar Nossa. com a gente, não existe. Sem dúvida. Não existe valor, não existe, né? É. Olha, se vocês quiserem conversar comigo sobre isso, eu posso ajudá-las. Vamos lá, para as perguntas? Vamos lá, doutora. Quais os piores sintomas que podemos sentir? Quão grave isso pode ficar? Então, vamos dividir isso. Primeiro, pior sintoma que uma mulher sente estatisticamente, calorão. Tá? Tem mulheres que têm 9, 15 calorões em uma noite. Acordam suadas todas essas vezes. Isso gera uma insônia crônica, que gera uma ansiedade. Então, enfim, calorão é o sintoma mais grave da menopausa. Mas existem as consequências invisíveis da menopausa, que aí é um outro capítulo, mas que é importante vocês saberem, que é o risco cardiovascular, que são sintomas que a gente não vê, mas que são importantes também de serem avaliados nessa fase. Uhum, bacana. E a questão do calorão também, tem algumas mulheres que elas têm que levantar da cama, tomar banho, inclusive trocar a cama, porque elas não conseguem Ficar de deitar pijama, novo, ficar de né? sol, É muito sério. é muito sério. Imagina isso num contexto onde tu é casada e o marido tá dormindo do lado. É. E a tua parte da cama tá encharcada. Encharcada, as mulheres tiram pijama. Eu tenho um vídeo das minhas pacientes pingando aqui, ó. Pingando. Uhum. Uma goteira. Então, imagina o quanto isso atrapalha num sono reparador. Não, E também no dia a dia. Porque tu tem um fogacho, imagina tu ter aqui um um fogacho. fogacho desse se perder completamente. Então, atrapalha no dia, atrapalha na noite, atrapalha em tudo. Né? Uhum. Posso falar uma coisa muito legal? Tem um colete chamado Menovest. Ai, Já ouviu você, falar? já, eu queria ir atrás desse colete, para a gente ter o colete. É um Vamos? sonho. O Menovest é um colete que simula calorão. Ele é um colete inventado por uma britânica que fala muito sobre menopausa. E ela pegou esse Menovest e ela levou para repórteres, tá? E levou para o Parlamento Britânico. E ela filmou esses homens com o Menovest tendo fogachos. Um dos repórteres, ele perde a linha ao vivo. E ele fala ao vivo: eu esqueci o que eu ia falar. E isso é a primeira vez que me acontece em 20 e poucos anos de televisão. Eu nunca
tinha perdido o fio da meada ao vivo, mas é que, gente, tá muito quente. Aham. E aí tem um outro que é um britânico, do parlamento, que é muito engraçado, porque a hora que ele tá lá e começa a vir o fogacho, ele tá dando uma entrevista, ele começa, it's hot, it's hot. Ele começa a se desesperar com aquele calor ao vivo dando uma entrevista. Aham. E isso mostra, e aí lá eles têm políticas públicas para isso, e essa mulher tá ajudando a divulgar isso para os homens. Eu vi que tem aqui no Brasil, ele apareceu inclusive no Fantástico. Eu preciso ir atrás disso, Eu só sei não que tive tem, tempo. depois a gente conversa. Ah, ótimo, legal. Vamos lá, doutora. Agora a segunda pergunta. Como saber identificar o que é influência hormonal do que é estilo de vida quando falamos de pele, energia e metabolismo? A verdade é que as coisas se confluem, né? Então, o estilo de vida, ele vai ter uma influência direta, assim como os hormônios. Eu falo que é como se fosse uma pizza. Quanto de fatia é de cada um, isso é muito individual, mas que eles coexistem. Se eu tenho um estilo de vida ruim, eu vou ter um metabolismo hormonal ruim também. Se eu tenho um estilo de vida excelente, mas o meu hormônio está ruim, eu também vou ter um outro tipo de aparecimento. Pele é uma coisa muito comum de piorar nessa fase também. Fica ressecada, fica difícil de hidratar. Aí a pele do rosto às vezes fica oleosa, do corpo fica seca, o cabelo muda. Então, é de fato uma influência hormonal também. Então, para a gente avaliar essa influência do que é o hormônio, que é o estilo de vida, só fazendo uma anamnese, uma conversa muito minuciosa. Entendi. A terceira pergunta: existe alguma relação entre menopausa e saúde da pele e cabelo? O que podemos fazer para minimizar essas mudanças? E aí também a doutora fala da sobrancelha, né? A gente tem uma rarefação de pelo de sobrancelha. Então, é uma mulher que acaba de fazer micropigmentação, porque essa sobrancelha tende a rarear. A pele, as rugas finas tendem a aparecer. Uhum. O que é a principal evidência científica que a gente pode fazer? Alimentação e água. Água é essencial na hidratação da pele. Pense no seguinte: todo o teu corpo precisa de água. Se tu tomar o mínimo necessário, o corpo vai mandar para cérebro, fígado, coração, é óbvio. Como é que vai ficar a pele? Tomando o mínimo necessário, a pele nem cheira água, ela não, nem chega água até lá. Uhum. Então, para a gente poder ter uma hidratação de pele, eu preciso tomar água em níveis acima do mínimo. E isso é uma coisa que ninguém faz. Então, é importante a gente corrigir. Legal. Mas que a menopausa tendo influência direta em pele e cabelo, ela tem. Show. Doutora, as mulheres que entram na menopausa mais cedo precisam de cuidados diferentes? O que muda nesses casos? Sim, elas precisam de cuidados diferentes, porque elas são mulheres que deveriam estar fazendo picos hormonais maiores e com uma certa frequência. Então, são mulheres que têm uma indicação formal de uso de hormônio, e isso é um guideline global, qualquer guideline do mundo vai falar isso, e elas têm que usar o hormônio por pelo menos até os 50 anos, e normalmente a gente tem que começar com doses maiores e diminuindo depois. Então, é uma mulher bem específica e que, em geral, sofre mais e demora muito até ter o diagnóstico. Então, essa mulher ela tem que ser olhada com bastante carinho. Uhum. Doutora, e em relação a tonturas e zumbido no ouvido? Super comum, super comum. Se a menopausa ela é uma alteração cerebral, a questão de tontura e zumbido tá ali, tá? Então, tá ali junto no cerebelo, tá junto nesse, né, no complexo de labirinto. Então, essas alterações hormonais, elas fazem essa descompensação. Assim como quebra o termostato, às vezes também quebra essa nossa questão de percepção. Então, é por isso que a gente tem uma piora nos sintomas da labirintite? Exatamente. Olha Isso só. é muito frequente nessa fase. E outra causa frequente é falta de magnésio, que também é muito comum nessa fase. Por quê? O magnésio ele é um tapa-buraco. Se o resto está todo descompensado, o corpo vai pegando magnésio para tapar os buracos. E aí falta magnésio. Entendi. E aí a deficiência de magnésio também leva a alteração de zumbido, então tudo. Você me fez lembrar que a própria Tanzen Fadal, como que ela descobriu que ela estava na menopausa? Ela teve uma queda no banheiro da empresa de TV que ela era jornalista. Ela caiu lá, desfalecida. Ela teve um desmaio. E tem mulheres que às vezes até no andar, em vez de andar em linha reta, elas andam um pouquinho mais para lateral. Assim. Uhum. Eu tenho uma paciente que falou, meu marido falou que não anda mais comigo na rua, porque ele passa vergonha, porque eu vou andando pro lado. Então, assim, são coisas super. Imagina se alguém vai imaginar que isso é menopausa. Ela vai procurar vários outros especialistas antes de chegar nisso. Justo, a gente vai procurar um neuro, para depois alguém talvez pensar. E aí, tu vai lá, vai ganhar a caixinha de remédio para labirintite e vai para casa feliz da vida. E que não tem problema tu usar um remédio para labirintite quando teu quadro é agudo. Então, estou com labirintite, tem que tratar.
Mas se a gente não fizer nada e não prevenir, Uhum. isso vai voltar a ser tão frequente que aí a gente vai, também não faz sentido estar sempre tendo que usar remédio. Aham. Legal. Doutora, e agora assim, ó, ano novo, vida nova, né? O ano novo tá vindo aí, começar, né, uma nova jornada aí, você que está aí na casa dos 40, 50, traz pra gente dicas de como entrar em 2026 plena. Eu acho que assim, eu poderia dar dicas de alimentação, de atividade física, para tomar mais água, para se expor ao sol 15 a 20 minutos por dia, sem protetor solar, para a gente ter um bom índice de vitamina Que D. horário de se expor ao sol? Das 10 às 11 é o ideal. Das 10 às 11. Aqui, ó, essa região, colo e braços. Uhum. Eu poderia dar todas essas dicas, mas se eu puder dar só uma dica para 2026 é: aprendam sobre o que está acontecendo com vocês. Busquem informação, busquem conhecimento, porque uma mulher que chega preparada para essa fase, ela não vai aceitar voltar a caber Uhum. num espaço que não é dela. Ela vai procurar ajuda até ela encontrar um novo espaço onde ela pode explorar essa potência, ela pode explorar esse crescimento, porque a menopausa, ela é sobre isso. Essas modificações cerebrais, elas são para melhorar a nossa vida. Nesse momento de mudança, hoje ainda dei esse exemplo para uma paciente. Quando a gente vai mudar para uma casa nova, é um saco se mudar. É um saco embalar as coisas, é um saco montar a casa nova. Mas depois que a gente está naquele espaço lindo e gostoso que a gente fez com tanto carinho, não é bom? Muito. Então, entrar nessa fase e encarar isso como uma mudança para melhor, isso eu acho que é o melhor conselho que eu posso dar para vocês para 2026. Encarar de frente, Tá? né? Encarar Porque eu sempre digo, quem não tem um problema tem dois, né? Então é melhor a gente assumir que a gente tem essa situação aí na nossa vida, que se der tudo certo a gente vai passar por ela e vai passar bem. A gente pode escolher passar por ela com menos problemas, né? Com menos dificuldades, e né? com leveza, com tranquilidade. Ela colocou ali curiosa, porque É. pegar sol somente pode pegar no corpo todo, mas as evidências de produção de vitamina D são maiores quando a gente expõe essa região. Uhum. E a gente tem cronicamente deficiência de vitamina D basicamente em toda a população. Uhum. Então, a exposição solar desta região é a que a gente tem melhores evidências científicas de produção de vitamina D. Deixa eu trazer uma curiosidade aqui também, doutora, que a gente tem um tempinho ainda. No livro da Tanzen Fadal, eu li que essa história tem algumas mulheres, eu conheço uma que está aqui na live, que ela tem coceira na pele. E ela tem uma coceira que ela chega a machucar a pele, arranha a pele. E eu descobri que isso é da queda do estrogênio. Uhum. E às vezes acontece uma coisa mais maluca que isso. Hum. A coceira muda. Ela tem uma semana uma coceira aqui na perna, quase arranca a perna. Na semana seguinte é no braço, na semana seguinte é nas costas. E aí é muito difícil de alguém chegar num diagnóstico de alergia, por exemplo. Uhum. Tá? Então, isso pode ter a ver, sim, com dois fatores. Com a queda hormonal e com a facilidade que as mulheres têm nessa fase de desenvolverem doenças autoimunes. Uhum. Tireoidite de Hashimoto, urticárias espontâneas. Só aumenta nessa fase, pela queda do estradiol, a gente faz uma mudança imunológica. Uhum. E essa fase é uma fase que a gente tem um boom de doença autoimune. Uhum. Então, quanto melhor a gente cuidar também, a gente está mantendo isso sob controle. Uhum. Tá? A gente tem duas opções quando a gente pensa em menopausa. E eu acho que é isso que vocês têm que ter em mente. A gente pode apagar o fogo. Então, assim, apareceu um problema, eu apago o incêndio. Apareceu um problema, eu apago o incêndio. Ou eu posso manter isso desligado. Uhum. E para manter isso desligado, eu preciso fazer esse pilar: alimentação, atividade física, sono, cuidado com suplementação, cuidado com terapia hormonal. E é isso que vai nos manter sem precisar apagar incêndio o tempo todo. Certo. Porque isso é um problema, né? Surge um sintoma, eu vou no neurologista. Surge um sintoma, eu vou no psiquiatra. Surge um sintoma. E aí tu acaba indo em 10 médicos, cada um faz uma coisa, Ninguém se mas ninguém conversa está olhando para aquela mulher inteira. por inteiro, né? Isso também é uma coisa que me incomoda muito. Mas, doutora, aqui, ó, a Vivian mandou. Minha médica maravilhosa, obrigada por se preocupar e cuidar de nós. Legal, aí tem uma outra, a Janaína deve ser aqui. Que bom perceber que não estamos sozinhas. Obrigado por essa conversa leve e gostosa de tanto aprendizado. É isso mesmo, gente. A Melo, ela existe por conta disso. Esse é o nosso grande objetivo aqui, é a gente criar essa comunidade, porque a Melo, ela nasceu desse desejo de um espaço genuíno de acolhimento e transformação para que nós, mulheres, possamos viver essa fase da nossa vida com beleza, mas também vivendo a nossa maturidade como a gente quer.
Então, a Melo, ela tem essa missão de ressignificar o envelhecer, transformando essa fase numa celebração, ora, com sabedoria, com força, com beleza, com maturidade. A gente está numa fase maravilhosa de vida, né? Estamos aqui, maiores, adultas, vacinadas, muitas vezes bem resolvidas, né? Num bom casamento, num bom relacionamento, ou feliz da maneira como a gente está. Poxa, a gente pode ser inteiro da maneira como a gente é. E não deixar os mitos que durante tanto tempo mantiveram essa mulher silenciada, o tabu que mantiveram essa mulher silenciada, nortearem a nossa vida. Aham. A gente pode falar sobre isso. A gente pode falar para uma amiga: estou tendo calorão em você. Isso não está diminuindo Não. o que a mulher é. Pelo contrário, eu tenho muita paciente que vem porque falou: ah, a minha amiga veio aqui e aí a gente estava conversando sobre isso e ela tinha a mesma coisa que eu. Aham. Então, quando a gente troca com o outro sobre aquilo que a gente sente, isso não está diminuindo. Pelo contrário, a gente está multiplicando, a gente está conseguindo entender o que está acontecendo conosco, porque não acontece só com a gente. Não. Está acontecendo com todas as mulheres ao nosso redor. E você sabe que tem homens chegando aqui na Melo, eu cruzei com um domingo, e ele falou assim: estou adorando os conteúdos de vocês, porque ele é um homem e tem várias lideradas mulheres. E ele falou assim: meu Deus, eu estou tendo que lidar com essas mulheres, eu estou tendo que aprender como lidar com elas. Eu falei: bem-vindo, venha cá, meu amigo, que a gente vai se ajudar, né? E esse ambiente de trabalho é um ambiente que a gente precisa urgentemente levar informação sobre menopausa, porque é difícil para todos os níveis. É difícil para os homens que estão lidando, porque se é difícil para a gente que está vivendo e sente na pele um calorão e acorda de madrugada suada, imagina o que é para o homem que está ali dormindo de boa do teu lado. Ele nem está sentindo nada, e o homem, né, tadinhos, eles são mais limitados em termos emocionais. Então, eles não conseguem fazer essa leitura. Então, a gente precisa levar esse debate, como a gente falou, para as famílias, para os espaços de trabalho, para os espaços de convivência, porque é possível lidar com isso de uma forma muito mais tranquila. Não, sem dúvida. Sabe que eu falava com uma mulher esses dias e ela me falou assim: eu vou levar esse tema lá na Cipate, lá na empresa. Eu falei: isso, a gente tem que levar esse assunto, porque hoje ele ainda é um não assunto nas empresas, né? Exatamente. Meninas, agora eu vou pedir aqui para vocês um minutinho da atenção de vocês, porque a gente está trabalhando num pijama muito legal, fantástico, super tecnológico para ajudar a gente nessa transição para menopausa. E eu vou deixar um QR Code aqui na tela que a Andressa já vai colocar. Juro para vocês, não vai mais do que um minuto, tá? Vocês vão responder vocês vão fazer 3, 4 escolhas aqui para nos ajudar a dizer assim: você que está aqui, que tem o calorão, qual que é o modelo de pijama que você mais gosta para nos ajudar aqui nesse desenvolvimento, tá certo? Qual é a ideia? É ter o calorão, se tiver o calorão, né? E suar, não ficar com frio depois e poder dormir melhor. Isso. Não precisar ficar nessa de troca de pijama. Então, é uma proposta bem diferente. Isso, a gente está trabalhando com algumas tecnologias que elas conseguem transportar a umidade que está em contato com o corpo para o lado de fora. A gente está fechando agora os últimos detalhes da questão da modelagem, por isso que a gente queria a opinião de vocês também, tá? É isso então. Temos mais alguma coisa aí, Andressa? Não? Eu vi que a Carla também falou que está adorando, né? Está sempre por ali também na comunidade. Então, se você ainda não faz parte da comunidade da Melo, né? De vez em quando a gente manda alguns conteúdos exclusivos ali na comunidade do WhatsApp. Lá no Linktree da Melo você consegue acessar o link para se conectar diretamente com a gente ali dentro da comunidade. Eu quero agradecer muito, muito, muito aqui em nome da Melo a presença de todas vocês. Agradecer aqui a doutora Maria Eduarda e sua equipe que sempre ajudam muito a gente, né? Em divulgar o evento, para que vocês possam, né, estar aqui e terem cada vez mais acesso ao conhecimento. Agradecer aqui a Andressa, que trabalha sempre com a gente aqui, né, na nossa retaguarda, o meu maridão, que está sempre por aqui também ajudando, né, Duda? Esporte técnico. E, gente, a gente está planejando para 2026, vem muitos projetos legais aqui na Melo. Vai ter encontro presencial, só vou dizer isso para vocês, tá? Preparem-se, que vai ser incrível. Então. E quem estiver na comunidade vai saber primeiro, né? Então, hashtag fica a dica. E eu quero agradecer muito, então, a todos vocês e a você também, doutora Maria Eduarda, que é sempre um prazer estar aqui com você. Eu quero também agradecer todas as mulheres que entraram aqui, que estão buscando informação, falar que é para vocês que a gente criou esse projeto. Agradecer a Carla, que é incansável
De verdade, ela é incansável. Ela é uma mulher incrível e ela está sempre buscando entregar mais e mais para, de fato, ajudar. Esse acho que é o nosso maior propósito. Sempre. Agradecer a Andressa, agradecer toda a equipe, o marido da Carla, que estão sempre aqui com a gente, nos dando apoio, porque não é fácil também Não. desenvolver tudo isso, mas estar aqui com vocês é o nosso propósito. Nossa, é Então, uma delícia. é isso. É o melhor dia. É por isso que a gente vem. Exato, exatamente. Então, meninas, muito obrigada por tudo. Fiquem de olho nos nossos eventos, nos nossos conteúdos. Desejamos aqui um Feliz Natal, boas festas para vocês, tá? E a gente se vê em 2026, tá bom? Beijos! Beijo. Beijo!